Oi, gente, olha aqui eu de novo. Hoje nós vamos falar de uma chave que para mim é assim, a mais importante, né? É uma das chaves que a gente vira assim absurdamente, porque por que que eu falo? Hoje nós vamos falar da chave a fonte. O que que é a fonte? A fonte criadora de tudo que é, né? A fonte que é Deus. E por que que eu falo que essa pra mim é a chave mais importante que eu virei? Porque eu acreditava que eu tinha um relacionamento muito bacana com Deus, né? Um relacionamento maravilhoso, excepcional. Até que eu descobri que o relacionamento que eu tinha com ele, na verdade, era muito raso. Não tinha nada de profundidade. Então, o que eu vou passar para vocês hoje é a minha percepção do que eu entendo com a relação que eu tinha com Deus, e talvez você possa se identificar aí também, se você realmente tem uma relação legal e profunda. Então, gente, Deus é a fonte criadora de tudo, né? Então, o que que acontece? Quando muitos de nós nem sabem a conexão que a gente tem com Ele na realidade, né? Porque Deus nos criou, mas quando Ele assoprou, Ele deixou um pedaço dele, né? Dentro de nós. Por isso que quando a gente fala que quando a gente consegue conectar com Deus, né, conectar com a fonte, a gente faz essa conexão através exatamente do nosso espírito, né? E quando a gente consegue alinhar, né, as nossas mentes, a nossa mente consciente, inconsciente e a superior, é quando realmente acontece essa conexão profunda. E eu achava que eu tinha essa conexão profunda com Deus, até que eu descobri que na verdade não tinha, né? E talvez você descubra que realmente você ainda não tenha. Gente, eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui que eu acho que tem muito a ver, bem bacana. João 7,37. Fluido de vida. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Gente, você tem noção do que é isso? Vocês entendem essa passagem? Como que quando Jesus fala isso, né? É que realmente quando você tem sede, você pode beber a água, você tem o direito, você é filha do rei, você é herdeira, você é herdeiro. Então, tudo que nós precisamos, todas as respostas que nós buscamos já está aqui dentro, ele já deixou, ele já criou tudo. Nós não precisamos de criar nada, nós só precisamos aprender a acessar a fonte da maneira correta. Isso quer dizer, gente, que a gente só precisa acionar o rio de vida, né? E acionar esse rio de vida é você se conectar direto com a fonte. Você não precisa de intermediários, porque o teu espírito, ele está totalmente ligado à força divina. Aquele que nos criou, né? Aquele criador de tudo que é. Então, o que a gente precisa entender, vou até ler aqui para vocês, não é sobre ser rio, é sobre ser profundo. Então, não é questão de ser só rio, você precisa ser profundo. Por isso que eu digo, quando eu acreditava que eu tinha uma relação muito bacana com Deus, mas eu não era profunda ao ponto que eu entendi como eu sou hoje. E a partir do momento que você não entende isso, que você não vive isso, a sua vida realmente não vai ser um rio de água. Vou ler mais uma passagem aqui também pra gente. João 14:12. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que esta, porque eu estou indo para o Pai. Gente, o que ele quis dizer? O que Jesus quis dizer? Que nós temos possibilidade de fazer obras ainda maiores que ele fez. Você tem noção do que é isso? A sua cabeça explode igual a minha explode? Eu quero entender. Eu quero saber se a sua cabeça explode quando você tem esse entendimento. Que ele diz que nós temos a capacidade de fazer obras ainda maiores do que ele fez. Como assim? Ele é Jesus. Ele teve que baixar a frequência dele para descer aqui na Terra. Então, vocês entendem quão nós somos poderosos, o quanto o Criador nos ama, que Ele deu tudo para nós, por amor. Olha, assim, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não sou de ler muito a Bíblia, não era de ler muito a Bíblia, né?
E não entendia, na verdade. Eu até lia, mas não entendia muito. Então, mas eu tô tendo, assim, um professor excelente. Então, eu vou ler para vocês aqui Colossenses 2:3, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecimento. Gente, Deus, ele quer que todos nós sejamos prósperos, Ele quer que todos nós sejamos ricos, abundantes, porque Ele fez tudo muito perfeito, Ele fez tudo muito maravilhoso, e Ele fez e deixou tudo para nós. Então, qual sentido faz a gente não pegar a nossa... E quando Ele fala que nada se multiplica do zero, o que Ele está querendo dizer? Que Ele nos dá a semente. Porque assim, ele já criou tudo, ok, mas para você prosperar, para você ter abundância, para você ter prosperidade na tua vida assim real, ele não vai plantar para você, ele vai te dar a semente. E a semente está dentro de você. Você só precisa descobrir qual é a tua semente, qual é a semente que ele te deu para você não enterrar. Você já ouviu falar dos talentos que foram enterrados? Então, não seja uma das pessoas que vão enterrar os seus talentos, porque o talento, a semente que Deus te deu, você precisa plantar, você precisa transbordar, você precisa fazer ela florescer, dar frutos, entende? O que Deus espera de nós é isso, a semente Ele já deu, então você só precisa plantar, esperar ela crescer, regar e esperar ela dar os frutos. Gente, um dado muito curioso que eu descobri, que na verdade eu nem sabia, mas quando Jesus criou o pão e o peixe, né? Quando ele fez aparecer lá pão e peixe para as pessoas, ele criou aquilo no tempo Kairos, não foi no tempo Cronos, né? Eu não sei se você sabe o que é o tempo Kairos, o tempo Cronos. Eu vou deixar depois explicadinho para vocês, vou mandar em PDF para vocês entenderem o que é. Mas ele criou isso no Kairos. E isso é muito interessante, porque se nós aprendermos o que é o tempo Kairos, e a gente vai poder ser tão transbordante, a gente vai poder criar tanto, a gente vai poder ser tão abundante, ser tão próspero, mas nós temos que saber como que é feito isso, nós temos que aprender, e por isso buscar o conhecimento faz a diferença na nossa vida, mas principalmente estar conectado com ele, não se dispersar, né, porque então, gente, para você conseguir o que você tanto deseja, você precisa criar no coração, criar no seu coração no Kairos, né? Quando a gente cria no Kairos, a gente realmente cria o que a gente quiser, o que a gente deseja. Tudo aquilo, né, que a gente sempre sonhou, tudo aquilo que a gente sempre desejou. Então, como que funciona isso? Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas é assim, às vezes a gente acredita que fazendo uma oração e tal, e Deus vai fazer aquilo que a gente quer acontecer. Não, Ele já fez acontecer. Tudo que você deseja, tudo que você quer, tudo que queima no teu coração aí, que você tanto deseja, Ele já te liberou. Antes da fundação do mundo, Ele já falou, é seu, toma. E o que acontece? Nós só precisamos acessar. Só que nós ainda não temos esse entendimento. A gente precisa entender, ter uma mentalidade. Gente, uma coisa muito importante que talvez vocês não saibam, né? Mas a nossa mente, ela não funciona sem o nosso coração. Quando a gente fala que a gente precisa de ter um alinhamento das mentes consciente, inconsciente e superior, quando você consegue ter o pensamento, a visualização e o sentimento. Porque só de você pensar no que você deseja, não vai acontecer o que você quer. Só de você visualizar o que você quer, não vai acontecer. Você precisa sentir, porque o que a gente emite através do nosso coração é uma frequência poderosa. E através dessa frequência que a gente emite é que a gente consegue entrar na frequência exata daquilo que a gente deseja, entende? Então Deus já te deu tudo, você só precisa saber entrar na frequência exata daquilo que você deseja. É como se fosse um imã, você emite a frequência e a frequência do que você... Como eu estava falando, é como se fosse um imã, então você emite a frequência do que você deseja e essa frequência vai procurando aquilo que você deseja que tem a mesma frequência, então automaticamente eles vão se encontrar e aquilo que você deseja vai ser materializado. Mas para que isso aconteça, você precisa realmente estar na frequência
elevada. Se você tiver uma frequência baixa, você, por mais que você visualize, por mais que você sinta, por mais que você pense, se você tiver com uma frequência baixa, tiver muita instabilidade de frequência, você não alcança aquilo que você deseja, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o Cronos. O Cronos é processual, é por etapas, né? São esse que a gente usa, que é o relógio, as horas, esse que a gente convive. O Kairos vou dizer que são horas eternas, né? Aqui a gente trabalha com horas e lá é horas eternas no Kairos, entende? Gente, só para vocês terem uma ideia, o nosso coração, ele é 5.000 vezes mais poderoso que a nossa mente. Só para você ter ideia. Eu não sei nem se você sabe disso, mas existe uma informação que dentro do nosso coração existe uma mente. Você imagina o nosso próprio corpo, os nossos órgãos ainda são coisas que ainda são mistérios, né? Muita coisa na nossa vida, muita coisa ainda a gente não sabe, muita coisa misteriosa. E o que vocês têm que entender é o seguinte, que se você tem uma conexão profunda com o Criador, seja lá como você chama, independente da religião que você tenha, se você tem ou não, se você tem uma conexão que vem do alto, não tem como. Se for profunda, de verdade, verdadeira, você vai conseguir acessar o que ele já deixou para você de herança, porque, acredite, você é filha amada do Rei. Gente, eu vou deixar as tarefinhas, eu espero que vocês executem, porque vai ajudar bastante aí nessa transformação, tá bom? Mas principalmente, vamos viver o extraordinário de Deus, tá? O sobrenatural dele. Então a tarefa, você avança você avança na velocidade que você obedece. Então, não tenha compromisso com o erro, tá? Liste alguns erros que você acredita que você comete. Aplica mais aquilo que você aprende todos os dias, né? Saiba o que realmente vai te levar para onde você quer chegar. Tudo que você faz está ligado intimamente ao teu propósito. Então, reflita qual foi a maior transformação que Deus operou na tua vida. Seja luz para as pessoas, né? Transforme dor em perdão. Saia de perto de pessoas que te façam sentir pequena. Pense em uma atitude sua para fazer agora, para viver em unidade com a fonte criadora que é Deus. Então essas são as tarefinhas. Façam!